CIB. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O senhor não faz contencioso? O tema dessa noite... Não, na verdade, contencioso só coletivo. Só coletivo. Só coletivo, individual não. O tamanho do nosso público nessa noite aqui. É gratificante para o CIB, para os parceiros, como associação comercial, enfim, nos reunirmos para fazer um bate-papo, porque eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui maior do que nós entramos, pelo menos mais tranquilos, espero. Agradecer em especial a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Odair Calegari, a presidente do nosso Sindicato dos Trabalhadores também, Milene Rodrigues, ao Luiz, enfim, aos contabilistas, aos advogados e a todos. Tenho certeza que vai ser um dia de bastante informação, né, Samir? Gostaria de passar para o Samir rapidamente, em nome da Fiesp e do Ciesp, dar boas-vindas a todos vocês também. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ver essa casa cheia, ainda que a gente saiba que o tema tem seus espinhos, a gente está vendo aqui uma série de rosas e cravos. Não sou político não, concorrente de alguns, viu? Mas é verdade, é bonito ver a plateia cheia, com bastante gente disposta a aprender, a trocar informações, porque nós não temos todas e certamente não daremos todas as informações hoje. O Dr. Habib, desde quando a lei começou a tramitar, vem insistindo para que a gente possa fazer um evento como esse. Eu creio que atingimos o nosso objetivo, né, doutor? Ele teve oportunidade, inclusive, de falar diretamente com o presidente da Federação e Centro das Indústrias, com o Paulo Scaff, tratou pessoalmente disso, porque mostrou o interesse que nós, aqui de Birigui, de toda a região, teríamos em conhecer mais desse assunto. Prontamente, o Paulo entrou em contato com a pessoa que cuida, a doutora, a advogada que cuida dos assuntos jurídicos, a doutora Luciana, e a doutora Luciana destacou para que tivesse conosco aqui o doutor Glaucio, que vai ter oportunidade de nos falar hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, é sempre um prazer, uma honra estar com vocês, e as portas do Ciesp em Araçatubas estão escancaradas para todos vocês. Creio que do Simba é com o Carlinhos. Eu queria agradecer a presença de todos e fundamentalmente agradecer à diretoria do CIMB por propiciar essa oportunidade de estudo e de contato com uma matéria que está em plena ebulição. O Brasil hoje está vivendo com uma legislação nova, extremamente controvertida, que gera muitas dúvidas, que a gente nem mesmo tem certeza de que a Justiça do Trabalho vai acolher grande parte das modificações que foram introduzidas. Mas nós quisemos, e foi a minha sugestão à diretoria do CIMB, com aceitação imediata da Fiesp, e eu também quero agradecer a Fiesp, através do seu presidente, do Dr. Paulo Scaff, e do Dr. Glaucio, que está aqui hoje, representando a entidade. Nós queremos iniciar um debate sobre essa nova lei. Claro que hoje nós não vamos esgotar muita coisa a respeito do assunto, porque também não se tem certeza de quase nada. Para vocês terem uma ideia, eu não quero ir muito longe, porque eu acho que o palestrante precisa ter prioridade. A nova lei diz que quando alguém entra com uma ação num local onde ele não foi contratado e não trabalhou, ele move uma ação lá em Campo Grande, porque agora ele mora lá, mas ele trabalhou em Birigui. A competência para julgar essa matéria é do juiz de Birigui. E a nova lei agora diz que não há mais necessidade da empresa de Birigui deslocar advogado para Campo Grande. Ela pode, no prazo de 5 dias,
ela ingressa com uma exceção de competência, anuncia para o juiz de Campo Grande que a competência do juiz de Birigui, o juiz suspende o andamento do processo, abre vista para o empregado se manifestar e depois ele decide se a ação vem para cá ou se permanece lá. E aí abre-se o prazo para a defesa. Pois bem, ontem eu recebi uma ligação de que, doutor, a sua petição está propensa a ser aprovada pelo juiz, mas eu vou dar uma sugestão ao senhor. Ele deu 15 dias de prazo para o senhor se defender, é melhor que o senhor se defenda. E a lei agora diz que o prazo é contado não mais de forma corrida. Sábado e domingo, feriado, já não se conta mais para efeito de recursos trabalhistas, etc. O juiz deu ao senhor um prazo ininterrupto de 15 dias. Então é melhor o senhor não considerar essa possibilidade do senhor excluir do prazo sábado e domingo. É melhor o senhor apresentar antes. Eu estou mostrando para vocês a situação de dúvida e a posição angustiante que os advogados assumem, porque não está fácil dizer aos empresários o que eles podem, o que eles devem fazer. Se eles fazendo correm riscos ou não correm riscos. Mas hoje aqui nós não vamos discutir se a lei é boa ou se a lei é ruim. Nós vamos fazer uma análise da lei sobre o ponto de vista, sobre a ótica de uma entidade patronal, que colaborou muito com a elaboração dessa lei. A intenção da lei foi flexibilizar o direito, foi fazer com que o direito fosse mais negociado entre empregador e empregado, e colocando a legislação de uma certa forma em segundo plano. Mas até que ponto isso vai realmente vigorar ou não? O Dr. Glaucio está aqui conosco, é assessor jurídico da Fiesp, um homem de extrema experiência, de uma inteligência brilhante, vai colocar sobre a ótica de uma entidade patronal os efeitos dessa nova lei e as perspectivas que ela poderá gerar, no sentido de gerar mais empregos e gerar um custo menor para a empresa que já passa por situação econômica dramática diante de um quadro de crise econômica que nós estamos vivendo. Então eu queria agradecer ao Dr. Glaucio, deixá-lo já com todos vocês. No final da palestra haverá oportunidade de perguntas e eu espero poder repetir esse evento para tratarmos de assuntos que hoje eventualmente não poderá ser abordado. Um grande abraço, um grande trabalho, que todos aproveitem e muito obrigado a todos. Dr. Glaucio, por favor. Valeu, senhor. Obrigado, até. Boa sorte, Glaucio. Boa noite. Obrigado. Bom, muito boa noite inicialmente, né? Muito obrigado pelo convite, agradeço sinceramente ao Dr. Carlos, Dr. Antenor, Dr. Samir, do SIMB, na pessoa do Dr. Habib, cumprimento todos os colegas advogados aqui presentes, e falava aqui, pegando um pouco do que já foi dito nesse começo de bate-papo, né? Realmente o tema é um pouco espinhoso, a gente está num momento de reflexão, né? Tivemos aí uma grande reformulação da lei trabalhista, acho que todos que estão nessa sala, enquanto vida profissional, foram regidos pela CLT, basicamente a CLT de 43, e a partir desse ano, uma grande mudança, significativa mudança, no modo como as relações de trabalho vão acontecer no ambiente empresarial, no ambiente sindical, né?
Já temos algumas notícias. Eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que nesse momento a gente tem realmente uma grande oportunidade. Uma oportunidade de fazer valer uma legislação que veio aos anseios da sociedade brasileira como um todo, não é? Precisava ser modernizada, precisava refletir aquilo que hoje acontece no dia a dia do trabalho. Começou essa discussão, a lei que virou a Lei 13.467 de 2017, a discussão dela, a primeira apresentação do projeto foi lá em dezembro do ano passado. Alguma coisa próxima de 10 artigos, poucas mudanças. E foi remetida ao Congresso Nacional, recebeu uma série de emendas, a gente vai passar alguns números para vocês. Entrou em vigor no dia 11, né, dia 13, o primeiro dia útil em vigor dessa nova legislação. E agora, no dia 14, foi editada uma medida provisória que modificou mais alguns pontos da CLT e alguns pontos da própria lei, que foi promulgada em julho, no meio do ano. Só para vocês terem uma ideia, essa medida provisória, que é a medida provisória 808, caso vocês tenham curiosidade, o prazo para ela receber emendas foi até dia 21 de novembro, 2 dias atrás. Ela recebeu 957 emendas, discutidas no âmbito de uma medida provisória que, para quem não é do ramo do direito, vamos dizer assim, tem uma tramitação rápida, tá? Ela precisa ser votada rapidamente. Então, hoje, a gente vai falar um pouco do que está na lei, tá? Que foi promulgada no meio do ano, e também algumas modificações introduzidas pelo texto da medida provisória, tá? Eu sou advogado de formação, e até para entender um pouco aqui dessa grande audiência que a gente tem na noite de hoje, mas trabalhei muito tempo em RH, e eu acho que essa palestra, esse conteúdo, ele é muito voltado para vocês que são de RH, para vocês que são de escritórios de contabilidade, que vão efetivamente implementar essas mudanças nas empresas, nas assessorias que vocês conduzem. A gente vai fazer uma explanação de aproximadamente 1 hora, 1h30 no máximo, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então eu peço que vocês anotem. Ao final da explanação, a gente abre para perguntas e fiquem livres para perguntar o que quiserem, tá bom? Então vamos lá. Então, como falei para vocês, esse processo começou em dezembro do ano passado. Quando ela foi para o Congresso, ela foi denominada como PL 6787. E lá na Câmara, ela recebeu 1.340 emendas. Porque muito foi dito que essa lei não foi discutida, que ela foi assodada, que ela passou pelo Congresso como se fosse uma bala. No nosso ponto de vista, ela foi sim bastante discutida. Foram 1.340 emendas na Câmara e mais 864 emendas no Senado. Foi objeto de discussão em diversas audiências públicas com representantes do lado patronal e do lado laboral, além de outros segmentos da sociedade. Então, no nosso ponto de vista, ela foi realmente bastante discutida, né? Tanto que algumas das emendas que foram propostas foram incorporadas ao texto da lei. Ela foi promulgada no dia 11 de julho e teve um período que a gente chama de vacatio legis. Em direito quer dizer o seguinte: ela fica adormecida por esse período para que a sociedade consiga entender aquilo que está sendo trazido como novidade. Esse período acabou agora dia 11 de novembro e ela começou a valer. São modificações significativas. 106 artigos da CLT foram alterados, sendo que 54 modificados, 43 novos e 9 foram revogados. E muito mais está por vir aí. Se a gente for pensar que existem 957 emendas à medida provisória, muito possivelmente algumas dessas disposições ainda vão sofrer mudança, né? O que a gente vai falar hoje aqui para vocês? Vamos falar um pouco de relações coletivas do trabalho, relações individuais, que é a relação da empresa com o seu empregado, novas modalidades de contratação e um slidezinho de processo do trabalho, apenas para pincelar para vocês algumas novidades
que vão acontecer na Justiça do Trabalho, a partir de agora. Nesse cenário de grande mudança, a gente observa que novas linhas de atuação necessariamente vão ter que existir, tanto nas entidades sindicais, sejam elas laborais ou de empresários, nas empresas, para os advogados, para negociadores, para o RH, todo mundo que está envolvido no mundo do trabalho vai ter que mudar o modelo de atuação. O que a gente observou é que essa lei tentou trazer uma menor intervenção do Estado, quer dizer, ela tentou levar para as empresas e para o seu empregado uma maior responsabilidade, já que são eles que conhecem o que acontece no dia a dia, como que é o dia da empresa, como que é o meu dia de trabalho. Em contrapartida, ela também valorizou as negociações coletivas. Existem diversas novas hipóteses de negociações coletivas, inclusive a primazia agora do negociado sobre a lei, né? É importante a gente pontuar que todas essas mudanças também vão demandar novos entendimentos da justiça, tá certo? E esse prazo de maturação, esse prazo de análise vai decorrer alguns anos. Quem é do ramo, quem é advogado, imagina que em 5, 6 anos a gente deve ter uma consolidação de tudo isso que a gente está vivendo agora, nesse momento. Então, bastante atenção e bastante cautela, né? E qual a razão para todas essas modificações? Primeiro, conferir maior segurança jurídica. Muitas medidas que a gente tomava e toma no dia a dia do RH, por muitas vezes eram contestadas, ou por ações trabalhistas, ou por ações do MP, ou porque existia uma súmula, existia uma jurisprudência que trazia certa insegurança para o nosso dia a dia. Então, um dos grandes objetivos dessa lei foi trazer maior segurança para as empresas, né? Aprimorando então as relações entre empregado e empregador, estimulando as relações baseadas no diálogo, valorizando a negociação coletiva, aumentando a responsabilidade das partes nos processos judiciais, por exemplo. Essa figura aqui ilustra bastante como que vai ser agora o novo modelo das negociações coletivas, né? A gente tinha ali, de um lado, uma coletividade mais organizada, né? E muitas vezes as empresas sozinhas, né, nessa negociação, né? Agora, mais do que nunca, é necessário que o segmento empresarial também se organize, porque a demanda de negociações, a extensão das negociações vai aumentar muito. As empresas vão ter que negociar mais com os sindicatos e com seus empregados também. Então é importante que as empresas se organizem, estejam próximas de seus sindicatos, né? Para que juntos também tenham força para fazer uma negociação efetiva e boa para o seu negócio. Vai ser necessário entender muito bem as particularidades de cada setor. Além disso, a gente observa e deixa como cuidado para vocês o que a gente chama de envoltório dos máximos. Mas o que é esse negócio de envoltório dos máximos? Envoltório dos máximos é uma prática que a gente observa no mundo sindical, que corresponde ao seguinte: muitas vezes o sindicato laboral ele vai de empresa em empresa tentando negociar diretamente com cada empresa. É legítimo, ele tem todo o direito de fazer isso. É uma estratégia que a gente chama de negociação. E nessas oportunidades ele acaba conseguindo condições muito melhores do que aquelas que eventualmente estariam numa convenção. O que acontece nesse caso? Ele já chega na negociação da database de vocês aqui, a principal é julho, não é isso? Ele já chega na negociação da database para a convenção, e a convenção é celebrada entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, muito mais fortalecido, né? Ele chega com condições muito melhores, por isso que a gente pede esse cuidado com o que a gente chama de envoltório dos máximos. Ele já chega lá, por exemplo, a recomposição da inflação hoje está por volta de 2%. Então já chegaria numa negociação de convenção coletiva, olha, com a empresa tal eu já tenho 5, com a empresa tal eu já tenho 3, então aqui na convenção a gente vai ter que crescer essa convenção. Reforçando a ideia que é necessária unidade nesse momento. É necessária unidade da categoria dos empresários junto com o seu sindicato para que eles se fortaleçam no momento da negociação coletiva. Porque vai ter que negociar, pessoal.
Isso é invariável. Vamos lá para as relações coletivas, então. Esse triângulo aqui está um pouquinho pequeno e aí eu já deixo mais um recado para vocês. Essa apresentação vai estar disponível, tá? A gente vai encaminhar aqui para a Secretaria do SIMB e que aqueles que tiverem interesse terão acesso a esse material, tá bom? Então a gente colocou um triângulo aqui para ilustrar para vocês a ordem de prevalência das normas coletivas agora. Todo mundo falou do negociado sobre o legislado, não é isso? Então o que prevalece principalmente é o acordo coletivo. Aquela norma que é celebrada entre a empresa diretamente com o seu sindicato de trabalhadores. Essa prevalece sobre as demais. Logo em seguida nós temos a convenção coletiva, que é aquela celebrada entre os sindicatos. E por fim tem a legislação, né, que é a base que todos obviamente têm que observar. Mas as normas coletivas, o acordo e depois a convenção vão prevalecer naquilo que eles dispuserem sobre a lei. A gente coloca aqui também uma observação no que diz respeito à negociação individual. Essa legislação, ela trouxe uma figura que está sendo chamada, a princípio, do trabalhador hipersuficiente. O que é esse trabalhador hipersuficiente? É um trabalhador que tem um salário maior, né? Pelo limite estabelecido na lei hoje, estaria por volta de R$11.000. Tem formação superior e para esse caso desse profissional que a gente tem chamado como hipersuficiente, o que ele negociar com a empresa vai prevalecer sobre todos os outros documentos, né? Então aquilo que esse trabalhador hipersuficiente negociar com a sua empresa como condição de trabalho vai prevalecer sobre as outras normas. Vai valer mais que o acordo, mais que a convenção, em alguns casos mais do que a lei. Para vocês repararem como que as coisas vão mudar no dia a dia das empresas. E aqui alguns exemplos que a gente vai trazer da prevalência do negociado sobre o legislado. Se vocês tiverem curiosidade, eu pediria a vocês que lessem toda a lei 13.467. Mas se não quiserem, leiam 2 artigos. O primeiro deles é o 611, letra A. Esse 611, letra A, ele traz um rol de exemplos. Ele é exemplificativo. E lá ele diz os exemplos do que pode ser negociado entre as empresas e os seus empregados, entre os sindicatos. São coisa de 15 incisos, se não me falha a memória. Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Então, primeiro, pacto contra a jornada de trabalho, lembrando que tem que ser observados os limites constitucionais, as 8 horas por dia, 220 horas por mês, etc. Isso continua valendo. Banco de horas anual, intervalo intra-jornada, respeitado um limite mínimo de 30 minutos, o teletrabalho, o regime de sobreaviso, o trabalho intermitente, troca de dias de feriado, enfim, tem vários exemplos lá no 611A. E esse 611B de bola, esse é diferente do primeiro. O que tiver disposto no 611B de bola não pode ser objeto de negociação, sob pena de, caso negociado, ser anulado posteriormente em ação judicial. Esse artigo tem por volta de 30 incisos, tá? E o que ele estabelece lá não pode ser objeto de negociação. Exemplos: valor dos depósitos mensais de indenização do FGTS, salário mínimo, valor do 13º, repouso semanal remunerado, número de dias de férias e normas de saúde e segurança, as famosas NRs, tá? Tendo um tempo, olhem esses 2 artigos para que vocês comecem a se habituar com esses dois pontos, que vão ser muito importantes no dia a dia de todos nós, a partir de agora. Ainda falando da prevalência do negociado, a gente teve uma mudança agora, especificamente relacionada à Justiça do Trabalho. O que acontecia até então, até a entrada em vigor da lei? Como a gente falou aqui, muitas vezes a empresa negociava uma condição, um benefício, enfim, estabelecia alguma regra para o seu dia a dia,
e eventualmente isso era contestado na Justiça posteriormente. O que a Justiça do Trabalho vai poder olhar de acordo com a lei agora? Ela vai poder olhar a forma da negociação, os aspectos formais dessa negociação, né? E aí eu deixo para os colegas advogados entrar um pouco mais no detalhe com vocês, mas são 3 requisitos basicamente. Primeiro, o agente capaz, quer dizer, se o sindicato está organizado, se está tudo certo, se a empresa também está toda legalizada, o agente da negociação, se ele pode negociar. O objeto lícito, né? Se é um item que pode ser negociado. E por fim, a forma prescrita e não proibida por lei, significando o seguinte: é necessário todo o rigor formal, assembleias, colher a assinatura dos empregados, colher a assinatura das assembleias patronais, há todo um rigor formal que é necessário ser observado ainda mais de agora em diante. Mudando um pouquinho de assunto e falando de uma questão um pouco mais jurídica, mas que tinha impacto no dia a dia das empresas, que é a questão da ultratividade. Ultratividade se traduz no seguinte: era um efeito que a Justiça do Trabalho emprestava às normas que eram negociadas nas convenções e nos acordos. O que significava isso? Se você estabelecia uma cesta básica no seu acordo, na sua convenção, essa cesta básica entrava dentro do contrato de trabalho do profissional e não saía mais. A própria lei agora veio disciplinar que essa ultratividade não existe mais, tá? Então, o direito que era previsto num acordo, numa convenção, ele só continua existindo se ele for renovado no próximo instrumento coletivo. Ele não entra mais dentro do contrato de trabalho, tá? A lei veio afastar esse efeito. Falando rapidamente a questão de demissões coletivas, e aqui faço um parênteses para trazer para vocês uma experiência recente que aconteceu há pouco tempo de uma empresa que já adotou essa norma. O que diz esse ponto específico da lei aqui? Se eu desejasse, se eu precisasse fazer uma demissão coletiva na minha fábrica, a jurisprudência indicava como procedimento eu negociar com o sindicato os termos dessa demissão. Era assim que a jurisprudência orientava as empresas a fazer. O que a lei veio trazer agora? Você pode sim, se for necessário, uma situação excepcional, fazer uma demissão coletiva, a empresa pode fazer esse procedimento, sem necessariamente ter que negociar com o sindicato. E aí abro aquele parêntese que mencionei com vocês. Uma decisão recente de uma empresa do interior de São Paulo que adotou essa prática. No meu ponto de vista, e aí eu estou falando por mim, pelo Glaucio, não pela Fiesp, me pareceu um pouco assodada, porque a empresa tomou essa atitude no dia 13 de novembro, no primeiro dia útil, ela fez uma demissão coletiva, sem tomar alguns cuidados. Ela poderia ter feito a demissão coletiva? Poderia. É necessário pensar um processo de comunicação, estudar exatamente o tamanho dessa demissão. Ela simplesmente extinguiu uma unidade inteira. As pessoas chegaram na segunda-feira e a unidade estava fechada, foram informados sobre isso. O que aconteceu com essa empresa? Essa empresa foi alvo de uma ação do Ministério Público aqui no interior de São Paulo e liminarmente o juiz determinou que esse processo fosse interrompido e que a empresa negociasse com o sindicato. Então hoje é possível fazer uma demissão coletiva sem a necessidade de negociar com o sindicato? Sim, a lei permite que se faça isso. Mas é necessário observar, e aí eu peço a todos que consultem os seus jurídicos, discutam isso internamente e façam com bastante cuidado. Não só no caso da demissão coletiva. Outras normas também que existem na CLT a partir de agora, algumas delas são realmente controvertidas. Então eu peço cautela para todos. A gente tem uma grande ferramenta nas mãos. Novas possibilidades estão se abrindo. Mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de implementar para que o tiro, popularmente o tiro não saia pela culatra. Mas como recado, a gente deixa as demissões coletivas, sim, elas são possíveis de ser feitas independente de negociação coletiva, tá?
Uma outra novidade foi a questão de programas de demissão voluntária, PDV. Também, se uma empresa quisesse fazer um programa de demissão voluntária, era recomendado que fizesse uma negociação com o sindicato, né? A lei veio trazer exatamente o seguinte: se eu fizer um plano de demissão voluntários agora e negociar com o meu sindicato, as verbas que eu pagar naquele plano de demissão voluntária, eu tenho quitação plena daquilo que eu pagar dentro de um acordo coletivo. Significando o seguinte: aquilo que eu pagar para o meu empregado em PDV negociado com o sindicato laboral, vai ter quitação plena. Em tese, ele não poderá entrar na Justiça do Trabalho reclamando novamente essas verbas que já foram pagas. Paguei, dentro de uma negociação com o sindicato laboral, eu recebo a quitação plena e integral. Então, essa é a grande novidade que a reforma veio trazer, falando especificamente de demissão, plano de demissão incentivado ou voluntária. Outra novidade é o termo de quitação anual. O que é isso? A gente tinha, até alguns dias atrás, a obrigatoriedade da homologação. A homologação deixou de ser obrigatória. Em contrapartida, a lei trouxe um novo instrumento para as empresas orientarem o seu dia a dia, que é esse termo de quitação anual. Como é que ele funciona? Funciona da seguinte forma, e aí tem que ser vontade de ambas as partes. A empresa chega para o seu empregado e fala: olha, a gente passou o ano de 2018 inteiro, eu paguei tudo direitinho para você e gostaria de passar essas contas entre nós aqui para a gente conferir tudo que foi pago no ano de 2018. Você concorda? Ah, eu concordo, não vejo problema quanto a isso não. A empresa vai junto com o empregado até o sindicato, junto os três, empregador, empregado e sindicato, conferem tudo aquilo que foi pago por aquele ano de trabalho. E tudo que for discriminado naquele termo que for discutido, a empresa também consegue eficácia liberatória. O que é essa eficácia liberatória? Aquilo que eu consegui recibo do empregado e do sindicato laboral, em tese o empregado não pode mais pedir na Justiça do Trabalho. Então nos parece que é uma ferramenta bastante interessante, justamente pelo efeito que ela confere, né? A possibilidade da empresa conseguir uma quitação de um ano inteiro e ela pode fazer isso anualmente. Vai demandar algum trabalho logístico? As empresas vão ter que entender se isso é aplicável, é interessante para cada uma? Sim, vai ser necessário olhar para dentro e verificar se isso realmente interessa para mim ou não, né? Mas é uma boa possibilidade que a gente enxerga para trazer mais segurança jurídica para o dia a dia das empresas. Comissão de trabalhadores. Muita gente estranhou essa questão da comissão de trabalhadores, mas ela não é novidade. Queria dizer para vocês que ela está na Constituição de 88 já há quase 30 anos. O que aconteceu na reforma trabalhista foi simplesmente a regulamentação da comissão de trabalhadores, tá certo? Já era um instrumento previsto na lei. Como é que ela ficou então? Empresas com mais de 200 empregados e até 3.000 poderão ter 3 representantes de uma comissão. Empresas com efetivos superiores a 3.000 e até 5.000, 5 representantes, e acima de 5.000 empregados, 7 representantes de comissão de trabalhadores. Qual que é a grande finalidade da comissão de trabalhadores? E aí é importante a gente falar que a comissão não substitui o sindicato laboral, tá? A comissão não pode negociar. A única entidade que tem prerrogativa, legitimidade de negociar é o sindicato laboral. A comissão serve para o dia a dia. É aquele pessoal que eventualmente vai verificar a condição da alimentação, do transporte, do vestiário, enfim. É para o dia a dia. Ele vai servir para ampliar o diálogo entre a empresa e seus empregados. Aqui a gente trouxe várias atribuições dessa comissão, tá? Vou ler para vocês algumas. Representar os empregados perante a administração da empresa, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação,
e acompanhar o cumprimento das leis e das normas coletivas, né? Ele vai ser um fiscal do cumprimento do que está na convenção e eventualmente de um acordo, tá? Esses são algumas das atribuições que essa comissão vai ter nas empresas. Falando de contribuição sindical, a gente só vem informar para vocês se a contribuição sindical continua existindo. A contribuição sindical é o que a gente conhece por imposto sindical, né? Ela continua existindo. A única coisa que mudou foi a questão da obrigatoriedade. Ela não é mais obrigatória, ela é facultativa a partir de agora. Então, em março, quando as empresas têm que descontar o imposto sindical dos seus empregados, vai ser necessário que o empregado manifeste a sua vontade do desconto, antes que a empresa possa proceder a isso, tá certo? Então, a contribuição sindical permanece existindo, mas agora ela deixou de ser obrigatória, passou a ser facultativa. Vamos falar então agora, saindo das relações coletivas e entrando nas relações individuais. A primeira coisa é o intervalo intra-jornada, horário do almoço, né? Como é que acontecia até a entrada em vigor da lei? Se eu não respeitasse o horário do almoço, eventualmente eu era autuado e tinha que pagar a hora cheia, a hora inteira, né, do horário de almoço que não foi observado, com o adicional de hora extra respectivo. Como é que ficou agora? Agora, se por acaso eu não observar o horário de almoço, veja bem, não estou falando para ninguém fazer isso não, hein, gente? Você só tem que pagar pelo período que você suprimiu. Então, se você não observou, não deu o horário de almoço 10 minutos, foi necessário comer 10 minutos do horário de almoço, eventualmente você vai ter que pagar esse percentual, esse tempo que não foi concedido, com um adicional de hora extra respectivo. Então, qual foi a inovação? Ao invés de eu ter que pagar a hora inteira, se eu comesse 10 minutos, eu teria que pagar a hora inteira, agora eu tenho que pagar só os 10 minutos. Tá? Essa foi a principal modificação. E a possibilidade de negociação da redução desse horário de almoço, que não existia, né? Era um procedimento extremamente burocrático, era necessário fazer um acordo com o sindicato, pedir uma autorização para o Ministério do Trabalho, muitas vezes levava 2 anos, 3 anos, a minha necessidade sumia e o Ministério do Trabalho não autorizava. Agora, por meio de negociação coletiva, eu vou poder fazer essa redução do horário de almoço. Lembrando que eu tenho que respeitar um intervalo mínimo sempre de 30 minutos. Tá? Com relação ao banco de horas, qual foi a inovação? O banco de horas permanece a necessidade de ser negociado com o sindicato se eu fizer uma compensação anual. Se eu desejar fazer uma compensação dentro do período de 6 meses, eu vou poder negociar diretamente com o meu empregado. Então essa foi a mudança significativa. Até então, o que a gente tinha que fazer, se eu quisesse implementar um banco de horas na empresa, eu tinha que procurar o sindicato e fazer uma negociação. E a compensação acontecia dentro do período de 1 ano. Agora, por outro lado, se eu quiser uma compensação menor, que aconteça dentro do período de 6 meses, eu posso fazer negociação direta com o meu empregado. Eu não sei como é a realidade de vocês aqui. Muitos de vocês têm essa questão da hora itinerary nas fábricas, nas empresas? Não muito? De qualquer maneira, essa era uma criação da jurisprudência também. O que a lei veio disciplinar agora é que a hora em itinerary não vai ser mais considerada como tempo à disposição do empregador, né? O que existia? Se o empregador estivesse numa unidade que não fosse atendida por transporte público regular e etc, etc, ele concedia o transporte para o seu empregado e esse tempo de deslocamento, na ida e na volta, era incorporado à jornada de trabalho. Muitas vezes era pago como hora extra. Agora não mais, tá? Esse tempo de deslocamento, casa-trabalho, ele não vai ser mais computado na jornada. Então a empresa, aquelas que tiverem necessidade e quiserem oferecer o benefício de transporte a seus empregados, vão poder fazê-lo sem ter que se preocupar com esse reflexo da hora em itinerary. Está muito rápido, pessoal. Todo mundo... Estou vendo muita gente anotando aí. Tá bacana? Tá legal? Ok, vamos em frente. Ainda no tempo à disposição, a gente colocar mais alguns pontos. O primeiro
o período que o empregado permanece na empresa para exercer atividades particulares não vai ser mais considerado tempo à disposição, tá? Quando por vontade própria ele se mantém na empresa em razão de mais condições climáticas, por exemplo, está dando uma chuva muito forte e ele permanece na empresa até para se abrigar, esse tempo não vai mais poder ser considerado como tempo à disposição. A Justiça do Trabalho entendia isso em alguns casos específicos. Então, alguns exemplos de atividades que não serão mais consideradas tempo à disposição, tá? O artigo da lei traz mais, mas a gente colocou só alguns exemplos. Então, se ele estiver em atividade de estudo, descanso, a proteção pessoal das intempéries que vierem a acontecer, higiene pessoal, troca de uniforme, todas essas atividades, mesmo que exercidas dentro do ambiente da empresa, não serão mais consideradas como tempo à disposição do empregador, tá certo? A jornada 2x36 mudou com a medida provisória. Como é que ela estava na lei? Na lei estava estabelecido que seria possível a negociação direta do empregador com o seu empregado, estabelecendo uma jornada de 2x36 horas. O que a medida provisória já trouxe de novidade? Agora, a jornada de 12x36, ela precisa ser negociada com o sindicato, tá? Então, a possibilidade de negociação direta de uma jornada de 12x36, pelo menos por enquanto, está suprimida, e a necessidade de se negociar com o sindicato permanece. Uma exceção que a lei colocou, que a medida provisória colocou, foi entidades que atuam na área de saúde, tá? Para esse segmento específico, permanece a possibilidade de negociação direta com o seu empregado. Falando de remuneração, a remuneração dessa jornada de 12x36, ela vai abranger os pagamentos devidos pelos DSRs e descanso em feriados, considerando também como compensados feriados e prorrogações de trabalho noturno. Então, o que eu pagar nesse acordo que eu vou fazer eventualmente da jornada de 12x36, o que eu pagar para o meu empregado vai estar considerando o descanso semanal remunerado, descanso em feriados e também a compensação e prorrogações de trabalho noturno. Então, o que eu acordar como remuneração por aquela jornada de 12x36 vai ser considerando todas as possibilidades de remuneração para aquele trabalho efetuado, tá? Bom, com relação às férias, a grande novidade é o parcelamento em 3 vezes, né, em 3 parcelas, sendo que uma parcela não pode ser inferior a 14 dias e as demais não podem ser inferiores a 5 dias, né? Outra inovação foi a possibilidade de parcelamento das férias para quem tem menos de 18 anos e para quem tem mais de 50, que por incrível que pareça era uma proibição que existia na CLT. Importante a gente colocar que o início das férias não pode ocorrer no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Quer dizer, se eu faço compensação de jornada, se eu trabalho de segunda a sexta, as férias não vão poder acontecer antes da quarta-feira, tá? O dia limite para início da concessão das férias vai ser uma quarta-feira, caso eu pare de não trabalho no sábado e no domingo, tá? Só um exemplo para vocês. Aí, com relação a uniformes, fica a critério do empregador definir os uniformes, as roupas de seus empregados, e a responsabilidade pela lavagem desse uniforme também do trabalhador, exceto se demandar alguma condição específica, algum produto químico, enfim, o que seja. Mas, de regra geral, o empregador pode definir o uniforme como bem entender, e a responsabilidade pela lavagem é a do empregado. Aqui é mais uma possibilidade que foi inserida na CLT como rol de justa causa, que significa a perda da habilitação legal para o exercício de determinada profissão dolosamente. Exemplos que eu posso trazer para vocês é o meu exemplo, por exemplo. Eu sou advogado. Para ser advogado, eu preciso da carteira da OAB. Então, se eu perder a minha carteira da OAB por uma infração ética, por alguma coisa que eu fiz de errado, querendo fazer errado, dolosamente, essa perda da minha habilitação profissional pode ser considerada motivo suficiente para uma justa causa, tá? Então, todos aqueles profissionais que necessitam de licenças, permissões,
carteira de motorista, carteira de conselho, carteira de ordem, e se por acaso ele vier a perder dolosamente essa condição, ele pode ser demitido por justa causa. Aqui a gente tem um ponto polêmico, que é a questão das gestantes lactantes e atividades insalubres. A medida provisória também mudou o que estava disposto na lei. O que a medida provisória trouxe e o que está valendo hoje? É proibido o trabalho da gestante em atividade insalubre. Ponto. Existia a possibilidade de grau médio e grau mínimo a gestante trabalhar em atividade insalubre desde que ela trouxesse o atestado do seu médico particular. Agora, a medida provisória modificou essa condição e proibiu o exercício de atividades em local insalubre para a gestante. Tá? Essa é uma novidade que veio a partir do dia 14 de novembro agora. Permanece sendo autorizado o exercício das atividades em grau médio e em grau mínimo. Tá? Isso permanece autorizado desde que ela traga voluntariamente uma autorização do seu médico particular indicando que não haverá reflexos caso ela desempenhe suas atividades em ambientes insalubres de grau médio ou de grau mínimo. No caso das lactantes, ela tem que ser afastada de qualquer atividade insalubre se o atestado médico assim recomendar. Tá? Ela até poderá trabalhar, mas se o atestado médico dela assim recomendar. Com relação ao trabalho da mulher, existia o artigo 384 na CLT, que ele dispunha o seguinte: antes do início da jornada extraordinária, antes da mulher começar a fazer hora extra, ela tinha que ter um intervalo de 15 minutos. Isso foi muito contestado, enfim, e agora foi revogado, não existe mais essa obrigatoriedade, tá certo? Falando um pouquinho de remuneração, então agora, com a mudança da lei, o que integra o salário? O que tem que ser considerado como base para recolhimento de imposto e contribuição previdenciária? A importância fixa estipulada, né, o salário do profissional, efetivamente, as gratificações legais ou gratificações de exercício de função e as comissões. Então, essas três hipóteses, elas integram a remuneração do trabalhador. O que não integra, observado alguns limites? Ajudas de custo, desde que não supere 50% da remuneração, e aí a lei não fala de salário, ela fala de remuneração. Auxílio alimentação, diárias para viagens e prêmios até 2 vezes por ano. Também foi uma inovação da medida provisória. Se eu quiser pagar um prêmio para o meu funcionário, eu posso. Não vai ser base de incidência de tributos e contribuições, mas eu posso fazer isso no máximo 2 vezes por ano. Então, nesse caso, as ajudas de custo, o auxílio alimentação, as diárias para viagens e os prêmios, elas não integrarão a remuneração, não se incorporarão ao contrato de trabalho e não vão constituir base de incidência de recolhimentos previdenciários, tá? Não serão base de incidência dos recolhimentos previdenciários. Equiparação salarial, mudou um pouquinho. A equiparação salarial agora tem mais um requisito. Além daqueles que a gente já conhece, né, qualidade técnica, produtividade, enfim. Agora a equiparação salarial, para ser concedida, ela precisa observar que a pessoa que vai ser paradigma, né, que vai ser o modelo daquela equiparação salarial, ele tem que trabalhar na mesma empresa que eu, na mesma unidade da empresa e num intervalo de 4 anos. Significando o seguinte: se eu quiser uma equiparação salarial com algum colega que faça o mesmo trabalho, com a mesma perfeição técnica, com a mesma produtividade, que trabalhe na mesma unidade que eu tenho que observar um colega que trabalhe há pelo menos 4 anos na mesma função. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o pedido em 2017, eu posso observar colegas até 4 anos para trás. Então, no máximo, 17, 16, 15, 14. Até 2014, eu posso observar colegas e pedir equiparação eventualmente. Então, essa é a novidade que a lei trouxe. Os demais critérios permanecem, mas criou mais um para a equiparação salarial.
Mudou um pouquinho também a questão da extinção do contrato de trabalho. Como eu falei para vocês, a homologação ela deixou de existir, né? Ela foi revogada da CLT. O que acontece agora é que o empregador e o empregado vão fazer o seu acerto rescisório e a empresa precisa observar o prazo de 10 dias. 10 dias para tudo. 10 dias para fazer as anotações, para devolver a carteira, para pagar a rescisão e todos os documentos necessários para o empregado. A modificação é justamente esse prazo de 10 dias. Em algumas hipóteses, a gente tinha que fazer algumas obrigações exatamente no dia seguinte. Agora a gente tem esse prazo de 10 dias e dentro desse período, todo o processo rescisório tem que acontecer. Todos os documentos têm que ser entregues para o funcionário, inclusive o pagamento da rescisão. Uma possibilidade nova que foi trazida com a nova CLT, vamos dizer assim, é a possibilidade de acordo entre as partes para rescisão de contrato de trabalho. O que acontecia muitas vezes? O empregado chegava para o empregador e falava: olha, eu não quero mais trabalhar com você aqui, eu quero ir embora. O empregador: ok, tudo bem, não vou te segurar aqui, mas eu queria sacar o fundo, como é que a gente pode fazer? E fazia uma transação ali entre as partes. A lei veio estabelecer uma possibilidade de rescisão agora que os dois negociam. E nessa possibilidade, o empregado vai poder resgatar, vai receber metade do seu aviso prévio, se indenizado, metade da indenização sobre o saldo do seu FGTS, dos depósitos que o seu empregador fez, e vai receber a integralidade das demais verbas trabalhistas. Então ele recebe 50% do aviso prévio, vai pegar a indenização do FGTS, que hoje é calculado em 40%, nessa possibilidade de rescisão, ela cai para 20% do saldo de depósitos. E as demais verbas ele recebe normalmente. Com relação ainda ao FGTS, ele vai poder levantar 80% do seu saldo de depósitos. Aí o que acontece com os outros 20%? Fica para o governo? Some? Entrega para ele depois? Esse restante, esse saldo de 20% permanece na conta do FGTS dele e ele vai poder sacar dentro daquelas hipóteses que já estão previstas na lei. Ou porque teve um caso de doença, ou porque vai pedir um financiamento, enfim. Ele não perde esses 20% do FGTS dele. Ele só não vai poder sacar em função desse acordo que foi celebrado entre as partes para rescisão. Aqui uma questão bastante específica relacionada àquele empregado hipersuficiente que eu falei para vocês. Para esse empregado, vai ser possível colocar uma cláusula de arbitragem. O que é esse negócio de arbitragem? Arbitragem é o seguinte: se ele tiver alguma diferença com o empregador no momento da rescisão, ao invés dele levar essa diferença para o juiz, ele vai levar para um árbitro. E o árbitro é assim, é uma composição de 3 pessoas, uma escolhida pelo empregado, uma escolhida pelo empregador e um deles é escolhido pelos dois, tá? Em comum acordo. Então, ao invés de levar para a justiça, ele vai levar para esse grupo de pessoas que vai decidir a questão, tá? É a diferença que vai existir para esse empregado especificamente, que é o chamado hipersuficiente, né? Aqui é exatamente a questão do hipersuficiente que eu citei para vocês. Cumpridos esses requisitos, né, que é o requisito da remuneração e da formação superior, ele tem ampla possibilidade de negociação com o seu empregador. Novas modalidades de contrato agora. A primeira delas é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele foi bastante modificado com a medida provisória que saiu agora há pouco. Tá? Foi bastante modificado. Esse contrato se caracteriza pelo seguinte: eu tenho um funcionário, tá? Ele vai ser funcionário normal, contratado, e ele vai trabalhar para mim, vai ter períodos que ele vai trabalhar e vai ter períodos que ele não vai trabalhar. Isso é o que caracteriza o contrato de trabalho intermitente. Eu tenho trabalho e tenho inatividade. A gente tem observado, e parece que ele vai ser mais aplicável, principalmente para o comércio, tá? Que tem uma demanda flutuante muito grande. Para a empresa, ter esse conjunto de trabalhadores que ela chama de vez em quando, nos parece que não vai ser tão aplicado assim, mas é uma possibilidade que existe, tá?
Então esse intervalo de inatividade, ele vai poder ser de dias, de semanas, de meses, e eu também vou poder chamar esse trabalhador para trabalhar por algumas horas durante um dia, tá? Por algumas horas ou por alguns dias da semana, não há limitação quanto a isso. Ele tem que, excepcionalmente, ele tem que ser celebrado sempre por escrito, tá? É um contrato que vai ser celebrado sempre por escrito. E quais são algumas garantias para esse trabalhador? Primeiro, ele vai ter que receber o salário hora mínimo da categoria, tá? Então, se, por exemplo, existe um piso na minha convenção coletiva, ele não pode receber o menos do que o mínimo hora do salário normativo que está na minha convenção, né? Eu vou pegar o meu salário normativo, meu piso, vou dividir 220, vou chegar no valor hora. Ele não vai poder receber menos do que aquilo por hora trabalhada. Como que funciona? Como que vai funcionar esse contrato, né? Então eu tenho que convocar por qualquer meio eficaz, e aí o meio eficaz eu vou ter que combinar com o meu empregado no contrato de trabalho. Como que eu vou fazer essa convocação? Se vai ser por e-mail, vai ser por telefone, vai ser por telegrama, com pelo menos 3 dias de antecedência. Então 3 dias antes da data que eu quero que ele esteja na empresa trabalhando, eu vou convocá-lo. Ele recebe essa convocação e tem um dia para responder se aceita a minha proposta de trabalho ou se não aceita a minha proposta de trabalho. Ele tem direito de falar não? Tem todo o direito de falar não, tá certo? Ele não é obrigado a atender a minha convocação. Até porque, durante o período de inatividade, ele pode prestar serviço para outros empregadores. Então, esse empregado, muito possivelmente, ele vai ter vários contratos de trabalho e vai administrar o seu tempo da melhor forma, tá? Na data acordada para a prestação do trabalho, ele comparece, presta o trabalho dele, seja por hora, seja por dia, seja por semana, o que seja. E ao final da prestação, ele trabalhou lá 3 dias. Ao final desses 3 dias, eu pago todos os direitos para esse empregado. Então, eu vou pagar férias proporcionais, 13º proporcional, a remuneração que ele tem que receber. Todo esse acerto eu faço com ele no momento em que terminar aquela oferta de trabalho que eu fiz. Alguns pontos de atenção. Por exemplo, depois de aceita a proposta, a parte que descumpriu o acordado, ela compensará a outra na forma prevista entre as partes em contrato. Então, por exemplo, eu chamei a pessoa para trabalhar para mim 3 dias. No dia combinado, ela compareceu na minha fábrica. Aí eu viro para ela e falo assim: então, rapaz, eu pensei bem aqui, não vou precisar de você. Você vai ter que indenizar o trabalhador por essa convocação. O mesmo acontece para ele. Ele combinou comigo. No dia combinado, ele não apareceu. Ele também vai ter que me compensar por isso. E a forma como ele vai me compensar vai ser estabelecida no contrato de trabalho. Mais um ponto: depósito do FGTS e recolhimento de INSS próprios do empregado terão por base a remuneração paga no mês. O empregador deverá fornecer ao empregado os comprovantes de recolhimento. Então, como é que vai acontecer o recolhimento do INSS e do FGTS? Eu vou tirar por base aquilo que ele trabalhou em um mês, seja um dia, seja 2, seja 3, e em cima daquele período eu vou fazer os meus recolhimentos, tá? Uma modificação importante que eu coloco para vocês aqui é uma quarentena, que também não existia na reforma trabalhista e começou a valer a partir da medida provisória. O que diz essa quarentena? Até o dia 31/12 de 2020, o empregado admitido em contrato de trabalho por prazo indeterminado, que venha a ser demitido, não poderá ser recontratado sob a modalidade de contrato de trabalho intermitente antes de decorrer do prazo de 18 meses. Então, o que quer dizer isso? É bastante parecido com a questão da terceirização. Até o dia 31/12 de 2020, até o final do ano de 2020, se eu tenho um trabalhador na minha indústria, na minha empresa, que tem contrato por prazo indeterminado, se por acaso eu quiser demiti-lo e recontratá-lo depois como trabalho intermitente, eu vou ter que observar um intervalo de pelo menos 18 meses, certo?
Então, a transformação de um contrato de prazo indeterminado para um trabalho intermitente, até o final de 2020, se eu quiser recontratá-lo sobre essa modalidade, eu tenho que esperar um intervalo mínimo de 18 meses da data da demissão. Apenas para pontuar para vocês, vão ser devidas então ao empregado as seguintes verbas no trabalho intermitente. O aviso prévio necessariamente vai ser indenizado e vai ser calculado com base na média dos valores recebidos durante o contrato. A indenização sobre o saldo de depósito do FGTS também vai ter que ser calculada com base na média da remuneração do empregado. As demais verbas integrais e o trabalhador contratado em contrato intermitente não tem direito a seguro-desemprego. Aqui, rapidamente, a respeito de trabalho em tempo parcial, qual foi a mudança? A gente tinha na lei a possibilidade de trabalho a tempo parcial com uma jornada de até 25 horas. Tá? O que mudou? Agora, a jornada pode ser até de 30 horas. Tá? Se for de 30 horas, esse trabalhador a tempo parcial não faz hora extra. Se ele fizer até 26 horas de trabalho por semana, ele pode fazer hora extra. Foi a grande mudança que aconteceu. É possível ter um trabalho a tempo parcial de até 30 horas, sem hora extra, ou até 26 horas, com 6 horas extras por semana. Teletrabalho também uma nova modalidade, que vai acontecer agora. E qual que é a principal característica do teletrabalho? O empregado não vai exercer sua atividade na empresa, vai exercer fora dela. E aí não é só a questão do home office, tá? Ele também vai poder, num bar, num café, enfim, qualquer outro lugar que não seja o ambiente de trabalho. Ele pode ir de vez em quando na empresa, fazer uma reunião, enfim, pode, não há nenhum problema. Mas principalmente ou majoritariamente, ele tem que prestar o trabalho dele fora do ambiente do empregador. Duas questões importantes. É possível a mudança do presencial para o teletrabalho? Sim, ela é possível por acordo entre as partes, tá certo? Então eu posso chegar para o meu empregado agora e falar, gostaria que você trabalhasse em regime de teletrabalho, ou um empregado pedir isso ao seu empregador. Se eles acordarem, não há nenhum problema, é possível converter do presencial para o teletrabalho. O contrário muda um pouco. Se eu tiver um trabalhador que trabalha fora do meu ambiente de trabalho, para ele voltar para a empresa só pela vontade do empregador. O empregado não tem como opinar sobre isso. Se o empregado depois quiser voltar para ser um regime de trabalho presencial, ele vai ter que convencer o seu empregador quanto a isso. Com relação ao autônomo, alguns pontos importantes. Primeiro, ele não precisa mais, não há problema se ele for um autônomo exclusivo. O que não é possível? No contrato de trabalho de autônomo, ter a cláusula que estabeleça exclusividade. Isso não pode ter no contrato. Mas ele trabalhar só para a sua empresa como autônomo, não há problema, tá certo? Observado alguns cuidados. A lei fala, primeiro, a existência de um contrato de prestação e a configuração do autônomo nessa condição. Quer dizer, ele tem que ser pago, por exemplo, por RPA, tem que recolher todos os tributos, tem que ter todas as inscrições, né? Não posso simplesmente pegar um trabalhador e contratá-lo como autônomo. As ressalvas que existiam com relação ao trabalho autônomo permanecem, porque é necessário obedecer todas as obrigações legais para a gente contratá-lo. Entrando na questão da terceirização, e apenas passando rapidamente para vocês como é que isso veio sendo discutido ao longo do tempo. A primeira coisa era a súmula 331 do TST, que era a principal regra que existia a respeito de terceirização, porque ela nunca existiu na lei até março desse ano. Tivemos o projeto de lei 4330, que é de 2004, que foi muito discutido, mas também não andou para frente. E em março desse ano a gente teve a promulgação da lei 13429, que aí sim veio regular a terceirização por meio de lei. Em julho, essa legislação foi um pouquinho alterada
pela lei da reforma trabalhista, justamente para deixar explícito que é possível terceirizar qualquer atividade, seja atividade meio, seja atividade fim da empresa. É uma questão tranquila? Não, não é uma questão tranquila, tá? Essa lei está sendo objeto de ações de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal, que a gente sabe são pelo menos 5, tá? Várias instituições estão trabalhando juntas, enfim, mas está sendo discutida essa lei da terceirização no Supremo Tribunal Federal. Pontos importantes: eu posso transferir qualquer atividade para um terceiro, tá certo? A empresa prestadora deve atender requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Comprovante de registro na junta comercial, né? Inscrições, e a depender do número de empregados, ela tem que ter um capital social mínimo, tá? Então, por exemplo, se essa empresa, se eu quiser terceirizar, a empresa 10, 20 empregados, essa empresa, se ela terceirizar para mim 10 empregados, ela tem que ter um capital social mínimo de pelo menos R$10 mil. Se ela tiver um efetivo de 100 trabalhadores, ela vai ter que ter um capital mínimo de R$50 mil. A lei estabelece diversos critérios para esse capital social na medida que o seu efetivo aumenta. Então, por exemplo, uma empresa que terceirize, que tem um efetivo de até 100 trabalhadores, ela tem que ter R$100 mil de capital social. Se tiver mais de 100 trabalhadores terceirizados, R$250 mil. Então, para nós que contratamos terceiros, é necessário observar esse cuidado, né, estipulado na lei. Se a empresa atende esse requisito de capital social, de formalidade, de formalismo, antes da gente fazer efetivamente o contrato. Outros pontos importantes: se ela for prestar o serviço terceirizado dentro da minha empresa, o funcionário dela tem algumas garantias, tá? Por exemplo, se eu ofereço alimentação no meu refeitório para os meus empregados, o empregado terceiro vai ter direito à alimentação do meu refeitório. Se eu ofereço transporte para os meus empregados, os empregados terceiros terão direito às mesmas condições de transporte. Atendimento médico ou ambulatorial que exista na minha unidade, o empregado terceiro também vai ter direito a esses serviços ambulatoriais. Como é que a gente vai resolver isso? Vai ter que ser resolvido na hora de formalizar o contrato. Isso vai ter que entrar dentro do preço que vai ser negociado pela prestação de serviço, tá? Mas essa é uma garantia que a lei estabelece para os terceiros. No caso dos terceiros, também tem a quarentena de 18 meses, tá? Então, se eu for contratar uma empresa terceira, em que um dos sócios seja meu ex-funcionário, eu só posso contratá-la depois de 18 meses de intervalo. Antes desse período, eu não posso contratar essa empresa. Do mesmo modo, se eu demito um funcionário meu hoje e ele passa a trabalhar numa empresa terceira, ele só vai poder entrar na minha empresa como terceiro também depois do intervalo de 18 meses. Então, do mesmo jeito que o intermitente, o trabalhador terceirizado, caso demitido e admitido numa empresa terceira, ele só vai poder trabalhar para mim vencido esse período de 18 meses. Qual que é o problema se vier a trabalhar antes desse período? A possível constituição do vínculo trabalhista, e aí toda a questão da terceirização vai por água abaixo. A laudazinha sobre o processo do trabalho. Então, primeiro, as súmulas, que era o grande temor das empresas, hoje tem um procedimento determinado em lei para sua edição, e é bastante burocrático. Qual que foi a intenção da lei? Tentar tornar um pouco mais formal esse processo de edição de súmulas, que aconteciam muito a esmo, né? O tribunal se reunia lá na sua composição e editava uma súmula e passava a valer para todo mundo. Agora o procedimento é um pouco mais burocrático, foi um pouco mais difícil a edição dessas súmulas. Preposto. Preposto pode ser empregado da empresa, tá? Tinha essa restrição com relação ao preposto, não existe mais. E aí alguns reflexos processuais. Por exemplo, a litigância de má-fé. O que significa isso? O empregado, é o que se espera, pelo menos,
que o empregado agora vai ter que ter muito mais cuidado na hora de propor uma ação trabalhista, porque ele vai ter que provar tudo aquilo que ele está pedindo. O que acontecia algumas vezes é que o empregado fazia um pedido gigantesco para fazer um acordo lá na audiência, e aí saía na média, ficava satisfeito, tudo certo. Agora não. Se ele não conseguir provar o que ele está alegando, o que ele está pedindo, ele pode ser condenado nessa questão da litigância de má-fé. E uma outra novidade, e aí eu puxo um pouco a sardinha para aqui para o SIMBRE, para a Fiesp, para o CIESP, que é a questão do depósito recursal. O que acontecia até então? As micro e pequenas empresas, se quisessem recorrer de uma reclamação trabalhista lá do seu empregado, elas tinham que fazer uma garantia, tinham que botar um valor alto na Justiça do Trabalho. Agora, esse valor alto para essas microempresas caiu pela metade. Só para vocês terem uma ideia, o recurso mais básico na Justiça do Trabalho, ele custa hoje em torno de R$9.000 por recurso, tá? Com essa estipulação na lei, ainda continua caro, mas pelo menos caiu para metade para as micro e pequenas empresas, tá? Além disso, ao invés de fazer o depósito em dinheiro lá para o juiz, ele vai poder fazer por meio de um contrato de seguro, para uma outra alternativa que é muito mais barata do que fazer o desembolso de caixa lá na Justiça do Trabalho. Então também facilitou o acesso das empresas aos recursos. Senhoras e senhores, era isso. Eu espero que vocês tenham... Eu sei que é bastante, é muita informação. A intenção realmente é alertá-los para todo esse cenário de grande mudança, de grandes inovações. Eu deixo aqui os meus contatos, caso porventura alguma dúvida que venha a ser discutida agora não seja respondida, vocês, por gentileza, me enviem por e-mail que a gente vai respondendo. Tá ok? A gente abre para perguntas agora, por favor. Por favor, claro. Eu vou abrir a série de perguntas, porque acho que isso interessa às empresas e aos departamentos pessoais. A lei diz agora que o pagamento das verbas rescisórias, esse pagamento está com prazo padronizado de 10 dias. E nós sabemos que os avisos prévios são dados, em alguns casos eles são cumpridos trabalhando e em outros casos eles são pagos em dinheiro. Esses 10 dias são contados a partir de quando? A lei fala da rescisão do contrato. O aviso prévio integra o contrato de trabalho, o tempo do aviso para todos os efeitos. Será que o senhor poderia explicitar melhor isso para o pessoal? Não sei se teria condições de definir posição sobre isso, doutor. Como bem colocado pelo Dr. Habib, o aviso prévio vai integrar para todos os fins, o tempo do aviso prévio vai integrar o contrato de trabalho para todos os fins. No caso do indenizado, eu acho que não há muita dúvida, 10 dias contados da data da comunicação da rescisão. Como o aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho, no aviso prévio cumprido, trabalhado, finalizado o aviso prévio, que é o último dia de prestação de trabalho, 10 dias do último dia trabalhado, no caso do aviso prévio cumprido, vamos dizer assim. Indenizado da data da rescisão, cumprido 10 dias do último dia trabalhado. Para você não. A dúvida do contrato autônomo que o senhor explicou aí, quando autônomo, eu entendi assim, quando não tem empresa aberta, mas se um prestador de serviço meu tem empresa, CNPJ, presta serviço só para minha empresa, ele tira nota até sequencial, todo mês só para minha empresa, ele não é subordinado a mim, ele não tem exclusividade comigo, tanto que o horário de trabalho dele, da prestação de serviço para a empresa, para minha empresa,
Vou dar um exemplo. Ele trabalha 2 horas de manhã e 3 horas no final do dia. Então, ele tem todo o dia livre para prestar serviço até para outras empresas. Nesse caso, eu corro algum risco de algum vínculo empregatício no futuro ou isso não ocorre? Bom, no caso do senhor, primeira coisa, o senhor falou em nota fiscal. O autônomo, ele não é pago por meio de nota fiscal. Ele é pago por meio de recibo de prestação de serviço autônomo, RPA, né? Então é necessário, por exemplo, observar esse cuidado, né, para que seja configurada a condição de autônomo, tá? Se ele é um prestador de serviço exclusivo do senhor, eu recomendo que no contrato, primeiro, não tenha nenhuma cláusula de exclusividade, nem tampouco de obrigação de comparecimento de horário, nada disso. E a principal... Muito menos de subordinação. Justamente é o que eu ia dizer. Muito menos de subordinação. Quer dizer, ele tem um objeto contratual que ele tem que entregar para o senhor e ele é livre para fazer, para ir, para voltar e etc. Então, os cuidados que eu observo para o senhor: nunca determinar horários fixos para ele prestar, nunca tentar interferir no trabalho dele, cobrar resultados, sim, é obrigação do senhor, quanto contratante, cobrar as entregas que ele tem que fazer para o senhor, para a sua empresa, mas sempre estabelecer uma ampla liberdade para esse prestador de serviço, né? E se no caso de um trabalhador autônomo, tomar esse cuidado. O trabalhador autônomo, ele não é pago por meio de nota fiscal. A constituição do autônomo é diferente da constituição de uma empresa, ainda que seja uma empresa individual, tá? Então, para o autônomo, é necessário observar todos esses cuidados para a caracterização dele como realmente um autônomo, que difere um pouco do prestador de serviço terceiro, vamos dizer assim, que me parece que é mais o caso do senhor. Uma outra dúvida, voltando ao intervalo de refeição, na jornada 1236, é estipulado, como o senhor disse, na legislação antiga, 1 hora de intervalo mínimo de 1 hora. Se eu quiser alterar isso para meia hora, né, por vontade própria da empresa, mais para questão de aproveitamento do trabalho do empregado, e eu pagar essa outra meia hora, como o senhor falou, né? Então, eu só pago só a meia hora que faltava com a adicional. Isso. Isso eu posso fazer aleatoriamente ou eu tenho que procurar o sindicato e homologar o acordo? A medida provisória modificou a questão da jornada 12 por 36. Então agora, se eu quiser negociar uma jornada 12 por 36, eu tenho que procurar o meu sindicato laboral, tá? Eu poderia fazer isso em negociação direta com o empregado. Agora eu não posso. Agora eu tenho que chegar até o sindicato laboral, conversar com eles e negociar um acordo estipulando quais são as atividades, quais são os empregados, eventualmente qual que é a escala. Quanto mais documentado tiver esse acordo, me parece que vai ser melhor para o senhor, tá? Respondendo objetivamente, o senhor vai ter que negociar com o sindicato. Na convenção já existe a 1236. Eu já sigo a convenção do sindicato. Ela permite a 1236. A minha dúvida é no intervalo. Tá. Eu posso amanhã, por exemplo, a partir de 1º de dezembro, olha, eu tenho de 1 hora de intervalo, vocês vão ter 30 minutos e eu vou pagar os outros 30 minutos com o adicional. Então, ou eu tenho que primeiro procurar o sindicato para acertar isso. O que me parece que é mais prudente, principalmente nesse momento inicial, é fazer uma negociação com o sindicato para a supressão do intervalo, tá? Fazer por meio de acordo uma negociação para suprimir essa meia hora eventualmente. Tem 2 aqui. A reforma trabalhista, ela vai ser aplicada aos contratos que já estavam em vigor antes da lei estar em vigor, ou apenas aos contratos que foram iniciados após o dia 13 de novembro? Okay. O contrato de trabalho, principalmente o contrato de trabalho indeterminado, a gente entende que é um contrato de trabalho de prestações sucessivas, né? Ele não se resolve, eu entrego uma determinada coisa e ele está resolvido, acabou o contrato. São prestações sucessivas. Por ser prestação sucessiva, a gente entende que ele é aplicável a todos os atos a partir do dia 11 de novembro, são sim alcançados pela lei da reforma trabalhista. Isso, inclusive, foi um dos pontos que foi taxativamente escrito na medida provisória.
que a reforma, o que está estipulado na reforma, se aplica a todos os contratos anteriores e posteriores à data de entrada em vigência. Eu vou movimentar aqui, que eu vi que tem um senhor aqui que queria fazer uma pergunta. Boa noite, doutor. Aqui para uma dúvida sobre convenções coletivas. Existem convenções firmadas antes da entrada em vigor dessa nova reforma trabalhista que constava a cláusula que reconhecia a licitude somente através da homologação das verbas rescisórias perante a assistência do sindicato. Pois bem, agora tem uma lei que extingue a obrigatoriedade. Quais as informações que devemos passar aos nossos clientes, uma vez que a lei, eu entendo que seja distância máxima? O SIMB soltou um e-mail, o SIMB disparou um e-mail dizendo que essa cláusula de convenção tem validade até 30 de 6 de 2018. Tá certo, sim. Tem validade até 30 de 6 de 2018. Vamos lembrar o seguinte: tudo que tiver disposto na convenção coletiva, a prevalência do negociado sobre o legislado. Principalmente nessa condição, se não existe na lei, mas existe na convenção, é necessário observar sim, até o final dessa database de vocês de 2018, tá? Então, tudo aquilo da reforma trabalhista que porventura, se na convenção dispuser diferente do que está na reforma, vamos lembrar lá do que eu falei no começo, vale o que está na convenção, tá certo? E aí, trazendo como negociador, trazendo algum feedback para vocês. Em alguns dos casos, e como a database de vocês foi no meio do ano, foi praticamente coincidente com a promulgação da lei. Então não se tinha ideia do que viria, né? Qual que é a posição da Fiesp e dos sindicatos da casa com relação a isso? Por medida de cautela, como não se sabia o que viria, se manteve todas as condições que estavam na convenção. E nos parece que é uma medida adequada, justamente porque, como não se podia prever o que viria, preferiu-se manter o que existe, e acredito que numa próxima database isso vai ser objeto de discussão. Então, respondendo a sua pergunta, se existe homologação na sua convenção, sim, tem que ser observada a homologação até o final o final da vigência da convenção. Volto, peraí. Eu tenho uma... Pode falar. Doutor, atrás. Então, eu tenho uma questão sobre a questão econômica atual do Brasil. Com a nova já assinada, com a nova lei já assinada e entrando em vigor, tem alguma previsão de melhora na situação econômica do Brasil atual? Olha, eu espero que sim. Veja, a reforma trabalhista, ela veio no intuito de melhorar as relações de trabalho, tá? De tentar adequar o que existia, o que existe hoje, o que era praticado no mercado, ao que não era previsto na lei. Ela tem a possibilidade de trazer reflexos de mais emprego, de mais oferta de trabalho e, por conta disso, uma melhoria da economia como um todo? A gente imagina que sim, tá? Não vai ser só a reforma trabalhista, infelizmente, que vai ter esse condão, mas a gente já observa esse movimento do comércio, da indústria, da economia positivo. E a gente imagina que a reforma trabalhista vai contribuir para isso sim, em alguma medida. Deixa eu falar aqui. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se o trabalho intermitente, ele é regulamentado pela CPPS e se o empregado, se faz o trabalho intermitente, se ele pode ter uns vínculos pela CPPS. Se o trabalho intermitente tem que ser anotado na carteira? Isso. Tem. É um contrato de trabalho normal, e tá? Ele pode ter outros vínculos? Total liberdade, como disse, tá? No tempo livre dele, lembra o seguinte: o contrato de trabalho intermitente, ele vai prestar serviço para mim e vai ficar 2, 3 semanas sem trabalhar para mim. Nesse caso, ele pode trabalhar para outro sem problema nenhum. Okay. Tá bom?
relação às férias coletivas, como é que funcionaria quem tem menos de um ano e quem tem mais? Porque normalmente as empresas fecham antes do Natal, voltam depois do Ano Novo, não daria os 15 dias. Como que funcionaria? Nesse caso de férias coletivas, se for um período inferior a 15 dias, vamos lembrar que o parcelamento, uma parcela não pode ser inferior a 14 dias, né? E também as outras não poderão ser inferiores a 5. Então, nesse caso de férias coletivas, esse profissional, me parece, que ele não poderia ter umas férias menores do que 5 dias, que é a parcela mínima que ele pode gozar de férias, né? Agora, em se tratando de pessoas com menos de um ano, o que normalmente a empresa faz, em caso de férias coletivas, é que já pega, calcula todo o proporcional e ele já sai com as férias todas e inicia o novo período aquisitivo, né? Então isso não muda, mas me parece que pelo menos, no mínimo 5 dias ele teria que ter, tá? Menos do que isso eu acredito que não. Mais alguém? Você. Eu queria saber, em relação ao PDV e ao CDI, essa negociação de quitação plena. Se houver algum vício de uma coação, nunca vai poder ser discutido judicialmente ou poderá? E eu também queria saber sobre a comissão de trabalhadores, porque tem tantas obrigações aí, será que ela vai substituir no futuro sindicato? Não vai existir mais? Vamos falar do PDV. O PDV, para ele ter essa eficácia, ele precisa ser negociado com o sindicato. Então, como ele vai ser negociado com o sindicato, a gente imagina que esse estado de coação não vai existir, porque é uma negociação coletiva, tá? E a adesão do profissional, ela é sempre espontânea, né? Então, imaginando que, se tratando de uma negociação coletiva, a gente imagina que muito mitigada essa questão de coação, tá? E sempre deixar realmente muito claro, né, a questão da comunicação do PDV, feita pelo RH, a adesão voluntária, isso muito bem documentado, né, eventualmente com as testemunhas, enfim. Tomar os cuidados que a gente já toma na tratativa com o empregado, mas sempre deixando bastante claro, no ponto de vista da comunicação, como vai acontecer esse PDV. E para ele ter esses efeitos, você precisa negociar com o sindicato, tá? Com relação à substituição da comissão pelo sindicato, não. A comissão não substitui o sindicato laboral. O sindicato laboral, ele é o único que tem legitimidade para negociar pela categoria. A comissão, ela representa os trabalhadores daquela unidade exclusivamente e ela tem muito um caráter de diálogo, né, de fiscal do dia a dia. O sindicato permanece com todas as atribuições exclusivas dele, tá? Pois não, doutor. O que nós ouvimos aqui me parece, e aí eu gostaria de saber a sua posição, a posição da mesa. Como o negociado prevalece em relação à legislação, inclusive, me parece que a representatividade dos sindicatos, o patronal para as empresas e o sindicato laboral para os trabalhadores, é muito mais importante do que era até agora. O que indica para mim a maior importância das empresas estarem sindicalizadas e dos trabalhadores estarem sindicalizados. É fato ou não? Olha, eu concordo plenamente com o senhor, doutor, tá? É necessário agora que, normalmente, a entidade laboral é mais organizada, é mais atuante, é mais próxima da sua base. As empresas vão ter que chegar mais perto do sindicato, porque vamos lembrar aquela questão do inventório dos máximos que eu coloquei para vocês aqui. É legítimo, o sindicato vai de empresa em empresa para buscar as melhores condições para os trabalhadores. É totalmente legítimo. Mas agora, como a negociação tem um papel muito mais importante, né, outras questões vão poder ser negociadas, e me reputo como interessante para as empresas, e acredito até indispensável que elas estejam mais próximas do seu sindicato, né? Justamente para que tenham força na hora das negociações coletivas. Agora, mais do que nunca, acredito que a proximidade das empresas com o seu representante legítimo é mandatório, tá? Em relação às férias, houve alteração então do artigo 134, possibilitando parcelamento em até 3 períodos, né? Porém, o 139, que trata da férias coletiva, a redação dele permanece podendo ser fracionado em 2 períodos, não inferior a 10 dias. Então,
analisar. Para coletivas é uma regra e para férias individual outra regra. Então eu poderia, por exemplo, conceder uma coletiva agora em dezembro de 10 dias e depois lá em fevereiro conceder uma individual de 5 e uma outra individual de mais 15. Deixa eu ver, 15 com 4, com 5, 20, mais 10, 30. Poderia. Não há problema. Tá? A compatibilização do 139 com 134, eu acho que você acertou na mosca. O que o 134 estabelece? Pode fracionar em 3 períodos. Segunda coisa, uma dessas parcelas, uma dessas frações não pode ser menor que 14 dias. Terceira coisa, as frações seguintes não podem ser menores do que 5 dias. No exemplo que você deu uma férias coletivas de 10, uma parcela de 15, mais uma parcela de 5. Fechou, 30 dias. Não vejo problema nenhum nisso. Respondi sua pergunta, não? Boa noite. Uma dúvida, a comissão dos empregados citada aqui, já como bem observou o doutor, ela já existia. Essa comissão ela pode ser a mesma da CIPA ou a empresa, no caso, teria 2 comissões? Porque a CIPA também é uma comissão de empregados, que ela tem o poder fiscalizador em relação às MRs. Essa outra comissão, ela teria como fiscalização das atividades gerais da empresa, ou poderia fazer um mix? Uma parte da CIPA ou uma parte dos empregados da área administrativa? Tá, vamos lá então. A CIPA, ela tem as atribuições dela bem definidas lá na NR5, tá? Então, com relação à saúde e segurança, as prerrogativas de fiscalização permanecem com a CIPA. É possível as 2 comissões se conversarem, no sentido de que essa comissão de trabalhadores ajudar a CIPA na verificação das condições de saúde e segurança? Sim, é possível, mas ainda é uma atribuição da CIPA essa verificação. A comissão de trabalhadores pode ajudá-la nessa função, mas ainda é uma função exclusiva dela, tá? Nada mudou com relação à NR5, inclusive o procedimento de eleição da CIPA permanece o mesmo. A comissão de trabalhadores, se poderia haver um integrante da CIPA dentro da comissão de trabalhadores, não vejo, a lei não limitou, tá? A lei não fez essa ressalva. O que acontece? A comissão de trabalhadores, segundo a lei, ela é um movimento espontâneo, tá? Então, nessa empresa, por exemplo, com 200 empregados, os empregados resolvem, decidem que vão fazer um processo eleitoral para uma comissão de trabalhadores. Então, é uma coisa espontânea dos trabalhadores dessa comissão. Eventualmente, eles vão eleger um membro da CIPA para essa comissão? Pode ser que aconteça. A lei não faz nenhuma limitação, mas a comissão tem uma atribuição específica e a CIPA continua tendo a prerrogativa de fiscalizar saúde e segurança. Elas podem trabalhar juntas? Podem, mas a CIPA é a CIPA e a comissão de trabalhadores é a comissão de trabalhadores. A diferença, um tem estabilidade e o outro não tem. Na verdade, os dois têm estabilidade, né? O membro da comissão de trabalhadores, ele tem estabilidade, só que ele tem estabilidade de 1 ano, diferente da CIPA, que são 2. Senhora? No trabalho intermitente, no final da prestação do serviço tem que ser pago as férias, 13º. Como que a gente leva em consideração para poder fazer esse pagamento, sendo que para você ter direito ao ABA, você tem que vir 15 dias trabalhar? Nesse caso específico, como se trata do trabalho intermitente, você vai ter que fazer a apuração em cima daquilo que ele trabalhou no mês, tá? Independente dele ter menos de 15 dias trabalhados para a fração. Você vai pagar em cima exatamente o que a lei estabelece, é que você vai fazer todos os cálculos dos pagamentos em cima da prestação de trabalho dele efetivo. Férias, 13º, o que seja. Você vai pagar em cima daquela fração de tempo que ele trabalhou. Dias, horas, enfim. Ao final de um mês, ou ao final da prestação, melhor dizendo, ao final da prestação de trabalho, você vai fazer todo o acerto proporcional dele, mesmo que ele tenha atrapalhado menos do que 15 dias, por exemplo. Doutor, parabéns pelas suas colocações e pela serenidade, o senhor está tocando. Obrigado. Um assunto tão complicado que nós vamos ter muito a discutir aí. É verdade. Nessa grandeza que está sendo feito esse evento hoje, parabéns a você. Mas eu estou com uma
dúvida na questão do contrato autônomo. Foi colocado que a partir do momento que não se colocar a cláusula de exclusividade, mas se ela for praticada e não está no contrato, em realidade de fato e a realidade do contrato, a justiça pode questionar a nulidade desse contrato. Depois eu tenho mais uma, você pode. Bom, vamos lá, falando do autônomo. O que aí foi a medida provisória trouxe essa estipulação, tá? A vedação, a proibição é contra a cláusula no contrato de exclusividade. Se de fato ele vai ser exclusivo, a lei não observa nenhum problema contra isso. O que é vedado, o que é proibido é a cláusula de exclusividade no contrato. Ele pode até ser exclusivo, mas não pode existir a cláusula, porque ele deverá ter, mesmo que se preste exclusivamente o trabalho, ele deverá ter a possibilidade de trabalhar para outras empresas, caso deseje. Um outro ponto que a medida provisória trouxe com relação ao autônomo é que, por exemplo, esse autônomo ele não é obrigado a fazer a entrega que o contratante está pedindo para ele. Ele pode se negar a isso. E aí ele vai ter uma penalidade contratual, tá? Mas se de fato ele é exclusivo, não há problema nenhum. Mas simplesmente o Judiciário pode estar discutindo essa questão aí, se ele vai ter validade ou não, porque o que está no papel na realidade de fato. Qual que é a outra pergunta? Qual que é a outra pergunta? Tá, aí nós temos em Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato Patronal uma comissão de conciliação, desde quando foi questão da lei, ela tem 16 anos de existência, ela é gratuita para ambos os lados e ela nunca teve uma reação de volta de reclamação. A nova lei estabeleceu a questão de arbitragem. Ela não caça a questão da comissão de conciliação, ela pode continuar em vigor e não vai ter debate entre a comissão de arbitragem e a comissão de conciliação. Vamos responder a primeira. Se discutido, existe um direito constitucional que é a questão do acesso à justiça, né? Se alguém eventualmente se sentir lesado, nenhuma lei pode restringir esse acesso. Ela estabelece, com relação ao autônomo, que a proibição é quanto à cláusula de exclusividade. Se de fato ele é exclusivo, a lei não vê nenhum problema com relação a isso. A proibição documental contratual é que não pode existir. Se eventualmente ele se sentir prejudicado e quiser arguir na justiça, é um direito que lhe assiste, não há como limitar isso. Com relação à comissão de conciliação prévia e à cláusula de arbitragem. A cláusula de arbitragem ela já é bastante restrita, né? Ela é para aqueles trabalhadores que têm um salário que é 2 vezes o máximo do RGPS. Hoje está em 11 mil e alguns quebrados. Então, esse compromisso arbitral, a lei de arbitragem, 9.503, ela estabelece, caso as partes elejam o juiz arbitral, elas não vão poder utilizar outro juízo, né? Então, se eu for discutir uma desavença do meu contrato de trabalho no juiz arbitral, eu tenho que respeitar o que está estabelecido no contrato. E aí vem aquela questão da responsabilidade maior do empregado e do empregador. O que está escrito, vamos levar para uma arbitragem? Vamos levar para uma arbitragem. Então vai ser definido nessa arbitragem, né? Para a grande maioria das negociações, para a grande maioria das reclamações eventuais, a comissão de conciliação prévia consegue funcionar perfeitamente, não há conflito. Doutor, eu queria fazer uma pergunta referente às férias, não as férias coletivas, as férias individuais. Onde eu trabalho, eu convivo com várias pessoas e tem algumas pessoas que têm mais de 51 anos. E eu gostaria de saber se, agora, após a nova regra, essa pessoa pode fazer um acordo com a empresa, com o empregador, para ela conseguir pegar esses 30 dias que são garantidos para ela, ou ela não pode mais fazer um acordo com isso? Ela só vai pegar as férias, porque agora não sei se ela ainda pode, tem esse direito dos 30 dias, né? Tá, vamos lá então. Vamos lembrar primeiro o seguinte: o que a lei trouxe de novidade? Pode parcelar em até 3 vezes. Pode parcelar em 2 vezes, pode ser concedido em período único, né? Então vai poder ser negociado entre empregado e empregador. Vamos lembrar que quem define o gozo das férias é a atribuição, faculdade do empregador, né? Permanece a mesma estipulação.
Como na grande maioria dos casos, isso vai ser negociado diretamente com a chefia imediata. É impossível ele tirar os 30 dias? Não, não é impossível. O que a lei trouxe de novidade é a possibilidade de fracionamento em 3 vezes, que para o caso dos maiores de 50 anos nem era possível fracionar, né? Mas se ele quiser gozar os 30 dias e conseguir negociar isso com o empregador dele, não há problema nenhum. Não? Na rescisão entre as partes, a empresa vai recolher 20%, ela vai recolher 30%, 20% vai para o funcionário e os 10% continua para o grupo? Em que? No acordo. Na decisão naquela rescisão que as duas partes... Se ela vai recolher 20%? Na multa do FGTS. Ah, se os 10% acabaram? Sim, continua os 10%. A colega está perguntando aqui o seguinte: aquele percentual de 10% que as empresas recolhem em cima da multa do FGTS acabou? Não, gente, não acabou. Nem na modalidade de rescisão negociada. Tá? Então, continua tendo que recolher essa lei complementar, infelizmente, o expurgo dos planos Collor ainda continua valendo. Boa noite. A respeito das homologações, que você fala assim, que na convenção trazer a cláusula que é obrigado a homologar no sindicato acima de 12 meses, a respeito da Caixa Econômica. Como que eles vão ter esse controle de saber que naquele determinado sindicato vai ter a obrigação de homologar? Porque assim, é obrigatório para o sindicato, mas para recebimento de fundos de garantia, eles não vão ter esse controle de saber se é obrigado a homologar ou não. Aqui que a gente pode orientar para nossos clientes, porque a gente tem diversos sindicatos, nós somos escritórios. O que eu posso falar para você é o seguinte: apesar de existir a obrigatoriedade da homologação da convenção de vocês, o prazo para pagamento das verbas, para entrega dos documentos, para anotação em carteira, continua sendo de 10 dias. Tá? Então, é necessário observar a questão da homologação, porque é uma disposição da convenção coletiva, mas as empresas têm que observar o prazo de 10 dias que existe na CLT, para conclusão do processo de pagamento da rescisão. Então, eu vou homologar, foi feita uma ressalva, foi feito lá, realmente verifiquei, está faltando uma verba, vai ter que fazer uma rescisão complementar eventualmente. Tá? Mas o prazo de 10 dias, independente de existir a questão da homologação na convenção, ele tem que ser observado. Não, mas é tipo assim, ó, por exemplo, você está aí, o Sindicato do Calçado, eles têm uma cláusula que passou a ser obrigatória de homologar lá, que soltou no e-mail de todo mundo. Uhum. Aí vai ter empresas que vai querer seguir a CLT, a lei geral, de não querer homologar no sindicato. Isso vai acontecer com o cliente, isso é fato. O que eu posso orientar? Que trazendo na convenção ele vai ter que homologar de qualquer maneira, ou se ele quiser seguir a CLT, fazer aquela rescisão dentro da empresa, ele vai ter esse direito, porque a lei geral, a CLT, no modo geral, está trazendo isso. Tá. E você vai ter que falar que ele tem que observar a convenção. Mas abaixo, pronto. Vamos lembrar o grande princípio: negociado prevalece sobre o legislado. Então, se existe a obrigação de homologar, a empresa tem que observar essa obrigação. Entendi. Tá bom? Obrigada. Nós sabemos que o tema é complexo, tem muita discussão pela frente, mas uma coisa não serve. Nós temos aqui o SIMB, nós estamos aqui com a Milene Rodrigues, que é do Sindicato dos Trabalhadores de Birigui, o Dair Calegari, também do sindicato da nossa região. Eu acho que nós estamos num nível de maturidade muito grande e vamos discutir, vamos ter diálogos, vamos ter muitas conversas pela frente. Eu acho que é muito relevante esse papel das nossas entidades continuar esse diálogo. Olha, eu estou surpreso com o seu poder de síntese. Um assunto tão complexo, um assunto tão profundo desse, você conseguiu realmente 1h15 colocar bastante esclarecimento. Sabemos que tem muita coisa a se aprofundar, mas você conseguiu trazer de uma forma bem sintética muitas informações para a gente. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Habib pelos esforços, a Ciel, o CIEF, o Samir também, e sem dúvida,
você pelo despendimento estar aqui com a gente nessa noite e trazer essas informações, e eu tenho certeza que a gente vai consultá-lo ainda mais. Gente, obrigado pela presença de todos, o time está à disposição. Muito obrigado, viu? Muito bom. Mas me pergunta esse cara. Nossa, parabéns. Obrigado. Pedi pro cara de segurar, falei, o cara se empolgou. Tá certo, foi bom. Maravilhoso. Obrigado. Parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Essa capacidade de síntese eu passei para ele. Faça